Boa noite, irmãos, irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma noite de estudo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para receber a todos vocês, a todos que estão ligados conosco, o nosso muito obrigada, o nosso carinho, o nosso abraço fraterno. A nossa alegria é sempre saudável, é sempre bom, esse sentimento que nos toca nas terças-feiras. Mas hoje tem algo especial. Há um ano atrás, nós estávamos fazendo a nossa primeira live com o nosso querido Otacílio. E um ano após, nós estamos novamente aqui, e é com muita alegria, porque nós estamos comemorando o 23º ano do Centro Espírita Chico Xavier. No dia 2 de julho, sexta-feira, o centro completou 23 anos. E nós sabemos que uma instituição, ela não se forma sozinha. É preciso muitas mãos, muitos corações, muitas pessoas envolvidas. E eu queria pedir para o Ronaldo colocar uma imagem agora, para a gente continuar a conversar com vocês. Em 1998, um grupo pequeno de pessoas se reuniram e fundaram o Centro Espírita Chico Xavier. É aquela primeira tela ali à esquerda, em cima. Em 2008, nós nos mudamos para essa outra casa ali à direita, né? Em condições ainda precárias, mas com muito amor, com muito trabalho, com muito carinho, nós conseguimos reformar, nós conseguimos fazer, conseguimos ampliar, construir novas salas, e hoje a fachada da nossa casa é aquela foto embaixo, de 2021. Então, a nossa noite é uma noite de gratidão. Gratidão a todos que colaboraram para que o centro pudesse funcionar, pudesse estar funcionando, embora esteja fechado, diante do momento da pandemia. Então, é a nossa homenagem nessa noite de gratidão àqueles que chegaram e que partiram, e àqueles que chegaram e que ficaram. Nós não sabíamos o que colocar ali como tema, e no dia 2, os trabalhadores da casa, num gesto espontâneo, colocaram muito. Ronaldo, pode começar a rodar, por favor.
Que trabalhemos como verdadeiros irmãos, que sigamos sempre unidos, em nome de Jesus. E para começar, então, o trabalho da noite, nós vamos ter a poesia, que nesse momento será feita pela nossa companheira Jo. Jo, muito prazer em receber você aqui, que alegria nessa data, para que você possa passar para nós a poesia que você escolheu. Seja bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Amélia, eu que agradeço. Eu estou até emocionada, porque eu li todas as mensagens e realmente emociona, né? Porque é tão verdadeiro e toca tão profundamente o nosso coração. E tanto tempo, né, na mesma lida, na mesma busca, e com tantos conhecimentos que, pelo menos eu adquiri, é pouco, eu sei, mas para mim, diante do que era antes, é bastante, e eu realmente fiquei muito emocionada. Boa noite, Otacílio. Boa noite. Seja muito bem-vindo, amigo querido. Então, eu trouxe para nós hoje, também vamos agradecer a todos que estão aqui conosco, nos assistindo neste momento, nesta noite tão iluminada. E eu trouxe a poesia que se chama Jesus, poesia do Espírito Marta, que está no livro Antologia Mediúnica de Natal, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. E diz assim: Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino, e ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a ele, cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra o coração dos transviados do caminho do bem. As sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos, e um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa, das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Tenhamos uma boa noite, uma noite de muita luz, que assim seja. Boa palestra, Otacílio. Obrigado. Será realmente uma noite maravilhosa. Então, muito obrigada, Jo, pela poesia. E agora nós vamos fazer a nossa oração. Querido Mestre Jesus, a nossa prece nessa noite é somente de gratidão por tudo que temos, por tudo que recebemos,
porque tudo que temos, que recebemos, que somos, devemos à sua misericórdia, ao seu amor, na condução da vida de cada um de nós. Que essa noite, Mestre, seja uma noite abençoada para todos nós que aqui estamos, para aqueles que vão assistir esse vídeo em outros momentos, e que seja abençoada para toda a humanidade. Se algo podemos pedir, Senhor, é que derrame suas bênçãos sobre o nosso irmão Otacílio, que nessa noite vai trazer para nós lição do seu evangelho, evangelho de amor, de paz, de bondade, e ele vai refletir a luz do Espiritismo. Aos mentores espirituais da nossa casa, a nossa gratidão, o nosso carinho. E nós te pedimos mais uma vez, Mestre amado, nos fortaleça para que possamos seguir a nossa jornada terrena, trabalhando em teu nome, em nome do bem, do amor, da bondade, que deve fazer moradia nos nossos corações. Fique conosco, Mestre amado, nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Então, Otacílio, meu querido irmão, Otacílio Rangel, que já faz parte da nossa casa, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco nessa noite, que para nós tenha algo de especial a mais. A gente sente as vibrações fraternas e é com um carinho muito grande que nós estamos recebendo você nessa noite. Antes de eu passar a palavra a você, eu quero agradecer a todos vocês que estão mandando mensagens, e o Otacílio, ele abriu a possibilidade de quem quiser fazer pergunta, encaminhe ao chat, que depois nós faremos para o Otacílio no final, tá bem? Para tirar dúvidas de quem quer que seja. O nosso carinho e o nosso agradecimento. Boa noite, Otacílio, seja bem-vinda e boa palestra. Obrigado, Maria Amélia. Eu me sinto lisonjeado de poder estar com vocês, especialmente nesse dia onde o centro, né, que já ganhou a sua maioridade, continua trabalhando, crescendo, abrigando dentro dessas paredes que foram construídas com esforço, com carinho, com perseverança, tarefas de benefício a tantas criaturas que precisam. Porque a casa espírita, além de ser a escola do espírito, é também o lar que abriga aqueles que se aproximam, que se achegam e que são acolhidos para fazer parte desse lar que, afinal de contas, representa a nossa fraternidade mais universal possível. E a lição de hoje que nós vamos comentar fala muito bem disso, porque Jesus faz uma alusão muito clara, né, de que nós somos uma grande família. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e fico gratificado de poder refletir junto com vocês sobre as lições de Jesus. Então, a nossa lição de hoje, ela está narrada pelo evangelista João, no capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 17. E eu estou aqui e vou ler para vocês esse trecho do Evangelho, usando a tradução do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento. E há aqui uma pequena diferença, mas não faz mudança de significado, não é? Que está exatamente na primeira frase, e que também é o título que está anunciado da palestra. Começa João dizendo o seguinte:
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Diferente de lavrador, é o agricultor. Então, o agricultor geralmente é o dono da terra, né? O dono daquela fazenda onde se planta. Mas isso não tem muita importância, porque também Deus é o lavrador, aquele que lavra os mundos que ele cria. Então, o significado é o mesmo. Então, Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele, o agricultor, o tira. E todo aquele que produz fruto, ele, o agricultor, o limpa, para que produza mais frutos. Essa palavra limpar, no significado da agricultura, é o trabalho do agricultor que vem na videira e vai podando os galhos que estão secos, né, que não estão produzindo frutos, e vai limpando a videira para que ela fique robusta e com os ramos verdes, alimentados pela seiva, que vai produzir bons frutos. Então, aqui, nesse ensinamento de Jesus, Jesus faz uma comparação do trabalho do nosso Pai Celestial como agricultor e dele como a planta robusta, viva, que vai segurar uma quantidade imensa de ramos para que ela seja bem ampla e capaz de dar muitos frutos. Então, é essa comparação que Jesus está fazendo aqui. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa, para que produza mais frutos. E aí Jesus se dirige aos discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Então vejam que o trabalho de desenvolvimento dos valores espirituais, que Jesus também coloca como fruto importante para a preparação, desenvolvimento e formação da humanidade que vive na Terra. E humanidade aqui compreende a humanidade espiritual e a humanidade encarnada. Somos todos cerca de pouco mais de 20 bilhões de espíritos, uma parte encarnada, outra desencarnada, que vivemos e desenvolvemos no planeta Terra. Então, a condição para que nós possamos frutificar é estar ligado à videira. Assim como a videira fica ligado a nós. Então, é um ramo conectado com a planta mais forte, mais robusta. É o galho pequeno que está segurado e alimentado pela seiva que vem do tronco robusto que está representado aqui pelo próprio Mestre Jesus. Então, a condição de estar limpo, como ele diz aqui, é ouvir os seus ensinamentos e manter-se ligados a Jesus. Ora, manter-se ligados a Jesus, compreendendo os seus ensinamentos, é fazer aquilo que ele fazia. Então, isso aqui implica numa responsabilidade não só de crer em Jesus, mas, acima de tudo, de, crendo, trabalhar como Jesus trabalha.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo, seca, recolhem-no, lançam-no no fogo, e ele queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos acontecerá. Veja que afirmativa importante de Jesus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos acontecerá. Óbvio que essa frase de Jesus tem um significado muito simples. Se nós permanecemos em Jesus, não pediremos quimeras, não solicitaremos fantasias, não solicitaremos valores temporários. Pediremos, isso sim, o alimento que nos robustece, para que nós continuemos vivos, exuberantes e produzindo frutos. Por isso, não há como ser negado, porque o pedido faz todo sentido, tem toda a seriedade daquele que compreendeu os ensinamentos de Jesus e os pratica. Nisto foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, aqui, outra vez, essa frase de Jesus tem um significado profundo, porque a permanência é a conexão constante que nós vamos manter com os ensinamentos de Jesus e com as atitudes que Jesus nos inspira a ter com o seu exemplo. E ele diz que essa atitude e esses ensinamentos que ele tem, ele o transferiu do Pai para nós. E o Pai, glorificado por esse trabalho, sente feliz por ter, como resultado, esses discípulos fazendo a mesma coisa. Então, a glória de Deus é a de ver os seus filhos caminhando para a plenitude espiritual. E Jesus deixa isso claro aqui também. Se observardes os meus mandamentos. Observar os mandamentos é praticá-los. Permanecereis no meu amor, porque isso demonstra que a gente tem a consideração, não só intelectual, mas sentimental, por tudo aquilo que Jesus fez e faz por nós. Isso é a seiva que nos alimenta, que é justamente o amor. O agricultor fornece o alimento para a planta, fornece o alimento para a videira. E nós que somos os ramos ligados à videira, recebemos essa seiva, esse amor, através de Jesus. Tenho-vos falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se cumpra. Isto é, que a gente consiga a felicidade que Jesus tem. A minha alegria esteja em vós. A felicidade que Jesus tem, ele, pelos seus ensinamentos e
pelo convite de que nós estejamos conectados com Ele, transfere para nós essa mesma alegria, porque nós encontramos através de Jesus a felicidade. E ele já havia dito isso. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós vamos depois fazer uma análise um pouquinho mais cuidadosa disso em relação ao nosso mundo terreno. Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, veja, qualquer casa espírita, qualquer casa religiosa cristã que diz e segue os ensinamentos de Jesus, os seus membros têm que aprenderem a se amar. Essa condição de conexão com o bem comum que parte do nosso Criador e que chega até nós através de Jesus. Então, é muito importante que a gente aprenda no convívio que nós temos, nas tarefas espirituais comuns que vamos realizando, que nós aprendamos a ver uns nos outros as diferenças e aprendermos a somar com elas, porque nós não temos que ser iguais. São as diferenças dos ramos da videira que vão poder oferecer frutos diferentes, cachos maiores ou menores, não é? Gavinhas mais fortes ou mais fracas para segurar a planta, né? Nessa simbologia da parreira, da planta, da videira. Então, é importante que a gente veja em cada um de nossos companheiros de tarefas a diferença que soma, ao invés de querer padronizar comportamentos. Porque o ser humano não é para ser padronizado. Nós somos espíritos livres, com uma propriedade fabulosa que Deus concede a cada um de nós, que é justamente o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, vontade própria, que nos faz diferentes, porque é através da nossa vontade que nós estamos evoluindo e progredindo. E o caminho que nós seguimos, nós escolhemos. E nenhum de nós escolhe o caminho do mesmo jeito. Portanto, as diferenças não podem jamais ser empecilhos para que nós façamos aquilo que Jesus está dizendo, que nos amemos como Ele nos tem amado. Então, vou repetir isto. Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, ter alguém entregado sua vida por amor. Olha só, e Jesus entrega sua vida pelo amor que ele tem a nós. Ele viveu a vida como Cristo aqui entre nós, inteiramente de doação, e deu essa vida inteira para nós, inclusive com o sacrifício que teve que experimentar pela ignorância da humanidade que não soube vê-lo como o governador espiritual do nosso planeta, que ele sempre foi e continua sendo. Então, ele coloca isso como o maior amor. E será que nós, trabalhando juntos, no mesmo ambiente espiritual, somos capazes de dar a nossa vida uns pelos outros?
Se formos capazes, a gente está realmente capacitado, portanto, a ter o maior amor. Ninguém tem maior amor do que este, ter alguém entregado sua vida por amor. E aí Jesus vai caminhando para esse final de conversa com os discípulos, dizendo: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. Então, a condição para que a gente seja amigos de Jesus é entender os seus ensinamentos e fazê-los e segui-los. Portanto, não basta estudar e aprender, é preciso fazer. Não mais vos chamamos de servos. Ele diz ali que a condição de ser amigos é estar uníssonos no trabalho juntos com ele. E, sendo assim, não mais vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que eu vi junto do meu Pai, vos dei a conhecer. Olha que coisa fantástica que Jesus diz aqui. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que eu vi junto de meu Pai, vos dei a conhecer. Os ensinamentos de Jesus, portanto, nos coloca na condição de amigos de Jesus, se nós, ao entender esses ensinamentos, fazemos, praticamos, mesmo que a gente ainda não consiga praticar e fazer como ele, que já é um espírito perfeito. Mas se nós estamos fazendo, se nós estamos treinando, se nós estamos praticando, é porque compreendemos esses ensinamentos. E compreendendo esses ensinamentos significa que aprendemos aquilo que Jesus aprendeu com Deus e que ele trouxe para nós. E aí deixamos de ser servos para ser amigos. Nessas alturas, também ele está transformando a nossa relação de seguidores de Jesus como empenhados em sermos verdadeiros amigos. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi. E isso nós entendemos com muita clareza, porque Jesus, como espírito angelical e diretor espiritual desse planeta desde a sua formação, foi ele que escolheu estar conosco, nos escolheu para ser aqueles a quem ele cuida. Ele é a videira que transforma cada um de nós em ramos dele. Então, a escolha é dele. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que partais e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Quer dizer, se nós estamos trabalhando nas coisas positivas, nas coisas do bem, como o bem é o que fica, esse fruto vai permanecer. A fim de que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê os recursos para que nós produzamos bons frutos e que esse fruto permaneça. Que é a marca que os discípulos também deixaram para nós. Veja que Pedro, na sua dificuldade, na sua insegurança,
né, no equívoco da sua negação ao mestre, ainda assim ele se supera e consegue pedir a Deus aquilo que era importante e necessário para que ele pudesse produzir frutos que permanecesse. Então, ele era capaz de impor as mãos sobre um doente e curá-lo, sobre um paralítico e dizer: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a pessoa levantava e saía andando. Pedro conseguiu tanta segurança depois da negação, ele compreendeu as suas próprias fraquezas e compreendeu que para servir, para ajudar, para trabalhar, tem que ter humildade, tem que considerar o outro, tem que considerar com todo o seu sentimento o outro. Então, ele foi capaz de inspirar tanta confiança nos outros que as pessoas doentes tinham a certeza que se tivesse em algum local que Pedro passasse e a sua sombra passasse por ele, ele ficaria curado. E muitas pessoas se curaram assim. A fim de que aquilo que perdides ao Pai, em meu nome ele vos dê. Porque o que nós vamos pedir a Deus em nome de Jesus? Que não seja coisa boa, coisas do bem, positivas, de benefício, sem egoísmo. Porque não vamos pedir para nós, vamos pedir para quem precisa. Porque quando a gente está compreendendo que a gente faz parte desse esforço de permanecer como um ramo, preso, ligado, conectado com o tronco da videira, nós não precisamos de nada, porque essa seiva já passa por nós. O que precisamos é conduzi-la para aqueles que ainda não têm. Essas coisas, termina Jesus, ordeno a vós que vos ameis uns aos outros. Então, ele termina esses ensinamentos junto com os discípulos, reafirmando que a coisa fundamental, mais importante, que nos dará condições de realizar as tarefas juntos, como família, como companheiros, como amigos, é que nós tenhamos amor uns pelos outros. E quando a gente tem amor uns pelos outros, a gente tem compreensão, entendimento, paciência, tolerância, acolhimento, tudo que é de bom. Porque isso é a representação do sentimento de amor. O amor é paciente, é tolerante, é fraterno, é simples, é humilde. O sentimento de amor eleva, constrói, dignifica. E esse sentimento a gente não tem senão praticando. Muitas vezes eu me pergunto, será que sou capaz de amar de fato as pessoas? E eu aprendi uma maneira prática de fazer isso com o meu neto, quando tinha 4 anos de idade. Ele hoje vai fazer 18 anos. Mas quando ele tinha 4 anos de idade, a gente saía com ele, eu e meu filho, que era o pai dele, e ele sempre virava e falava para o pai, falava para mim: papai, te amo. Vovô, te amo. E aí eu perguntei para ele um dia: Felipe, o que é amor? O que é amar? Ele parou, ficou quietinho, pensou com a cabecinha dele e disse: amar é cuidar. Deu a definição clara
do amor que nós precisamos praticar. Se nós não sabemos amar, nós sabemos cuidar. E é cuidando que a gente desenvolve em nós essa capacidade fraterna de amar. É como se nós fôssemos ramos, ainda muito finos e delgados, presos na videira, que não tem força de segurar muita coisa. Não é porque é fino, passa pouca seiva, mas passa alguma. Então, o nosso amor ainda é cuidar, mas será um dia um amor robusto, porque cuidando a gente vai aprendendo a fazer isso. E essa lição, Jesus faz essa comparação mostrando que Deus construiu a videira que representa a humanidade terrena conectada com esse espírito maravilhoso, angelical, que assumiu a tarefa de ser a videira entre nós. Jesus é a videira que Deus plantou no planeta Terra para unir todos os espíritos que vivemos aqui. Por isso é que ele diz: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Porque ele sabe da responsabilidade dele como espírito que cumpre as suas tarefas com amor e carinho, que ele vai cuidar de todos esses espíritos que ele assumiu a responsabilidade de ser guia, de ser o espírito cuidador, de ser o pastor dessas ovelhinhas que todos somos nós, para fazer com que nós sejamos abrigados e protegidos no nosso planeta que está em desenvolvimento. Então, mesmo que a gente veja uma pessoa desviada do seu caminho, fazendo violências e agressividade, essa é a ovelha que desgarrou e que ele também ensina lá. Qual o bom pastor que, vendo que uma ovelha se desgarrou de 100, deixa as 99 e vai atrás dela para recuperá-la. Então, esse pensamento tem que ficar nosso também. Ao invés da gente criticar, não é, falar coisas mais duras para uma pessoa que está agindo dessa maneira, nós devemos envolvê-la nas vibrações de carinho, de amor, de atenção, pedindo a Deus, né, que dê um pouquinho mais de seiva para aquele companheiro, para que ele possa revigorar-se nos valores espirituais e mudar de comportamento para dar bons frutos. Porque tudo isso aconteceu conosco. Se nós estamos hoje reunidos aqui, conversando a respeito de um ensinamento tão profundo e tão bonito como esse, é porque nós fomos trazidos até aqui através de percalços, de equívocos, de dificuldades, de erros e acertos, mas amparados sempre para que os erros não sobrepujassem nós, e sim os acertos, para que nós encontrássemos o quanto antes os ensinamentos espirituais, estarmos agregados juntos hoje, nos considerando com fragilidade, mas ramos ligados a Jesus. Que possamos, dessa maneira, introduzir, introjetar, meditar, construir dentro de nós esse entendimento maior, para que nós aprendamos a ser amigos, verdadeiros amigos, porque amamos uns aos outros como Jesus nos tem amado. Esse é o meu desejo sincero para todos vocês da casa, essa casa abençoada que tem o nome de Chico Xavier e que está cumprindo
mais um ano de vida nas tarefas de desenvolvimento espiritual, procurando beneficiar o maior número de criaturas que aí aportam. Que possamos ser sempre companheiros nessa tarefa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ai, Tacílio, como é gostoso ouvir você. Ouvir falar de Jesus já é bom. Com a sua tranquilidade, com a sua didática, é melhor ainda. Ô, Tacílio, tem uma questão aqui que foi colocada e eu vou ler para você. Nessa conexão com Jesus, você poderia falar um pouco sobre as seguintes passagens? Abre aspas. Pedir e obtereis. Versus pagar até o último ceitil. Essas passagens parecem divergentes. E não são, elas são complementares. Por que elas são complementares? Porque a bondade divina envolve a justeza do merecimento. E a justeza do merecimento só chega para nós quando nós nos compreendemos fora do erro. E a gente só compreende fora do erro quando a gente ressarce todos os equívocos e todas as dívidas que nós nos enredamos. Por uma razão muito simples, que para pedir e obter, tem que saber o que pedir. Para saber o que pedir, a gente precisa estar conectado com os valores do bem, porque Deus dá o bem, dá a coisa boa, dá o melhor para os seus filhos. Como ele fala lá, qual é o pai que o filho pedir um peixe, ele dá uma cobra? Não dá, ele vai dar o melhor peixe, não é? E se os homens agem assim, imagine Deus, como diz Jesus claramente. Então, ao pedir, para a gente obter, a gente tem que saber o que a gente está pedindo. Mas para saber o que a gente está pedindo, a gente tem que aprender a ser justo. E a gente não pode saber a justiça se nós não aceitarmos que essa justiça se faça em nós. Por isso é que Jesus, lá no Sermão do Monte, também diz isso. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ora, mas ter fome e sede de justiça, não a justiça do mundo para nós, mas a justiça dentro da nossa consciência. Se nós nos sentimos justificados, porque nos libertamos das consequências dos erros que cometemos, corrigindo-os, então nós somos bem-aventurados, porque nos libertamos da dívida. É como você dever ao banco lá 100 mil reais e não teve como pagar. Então, você faz o máximo de esforço possível, ajunta esse dinheiro trabalhando dia e noite e paga. Quando você paga, você se sente aliviado, se sente justiçado, se sente livre. Ora, se a gente se sente livre com uma dívida material, imagine o que nós vamos sentir de liberdade quando nos libertarmos de uma dívida moral. Então, essa ligação entre as duas frases que a nossa irmã, o nosso irmão colocou, são complementares. Eles não são dissonantes um com o outro, porque um justifica o outro.
Obrigada, Tassiro. Agora tem um comentário do Adalton Gomes, desculpa, Dailton Gomes. Obrigada, Dailton, por colocar. Ele diz assim: já evoluímos um pouco mais que alguns outros, por isso mesmo estamos aqui hoje reunidos. Porém, temos que continuar amando aqueles que, infelizmente, ainda não evoluiu esse um pouco mais do que nós. Quer dizer, nós temos que amarmos sempre. E aqueles outros que ainda, talvez, né, ele quis dizer, estejam ainda cometendo seus erros, seus equívocos, ainda mais graves que o nosso. Ailton, é o mesmo sentimento que o pai amoroso e dedicado tem pelo filho. O filho não tem o que o pai tem, porque o filho está começando. O pai tem mais do que o filho, em geral. Certo? É claro que há exceções, mas, em geral, o pai está como tutor, porque ele tem algo para oferecer ao filho. Então, enquanto o filho for necessitado, o pai vai ter que dar. Ora, essa é a posição nossa diante de nossos irmãos que ainda não puderam compreender o que nós temos compreendido. É de nos dedicarmos respeitosamente a eles, para que eles possam, com o esforço pessoal deles e entendimento deles, aprender essas lições e seguir, porque é exatamente isso que Jesus tem feito conosco. Não é? E enquanto a gente for uma humanidade não homogênea, vai ter quem precisa e vai ter quem pode oferecer. E estão juntos exatamente para que um ajude o outro. E é assim que a humanidade vive. É assim que nós progredimos, porque ninguém progride sozinho. Não é? Por outro lado, a gente tem que ter um cuidado especial de não acharmos que, pelo fato de nós conhecermos o que conhecemos, já somos melhores do que os outros. A gente nunca deve fazer esse tipo de julgamento. Por uma razão simples. É que a gente nunca conhece com profundidade nem a gente, nem o outro. Muito menos o outro. E a gente pode se surpreender com o outro que parece aos nossos olhos, em alguns momentos da nossa vida em conjunto, como equivocados. Mas eles podem rapidamente compreender isso, dar uma volta por cima e com muito mais força do que nós, deixar-nos para trás. Exemplo disso, exemplo de Paulo. Paulo era perseguidor dos cristãos, chegou a matar cristão, levou vários cristãos ao desespero, ao sofrimento, pelas ordens que ele dava. No entanto, quando Jesus percebe que ele tinha o potencial de fazer diferente, porque ele era um espírito capaz, Jesus o chama e ele obedece. Senhor, que queres que eu faça? Ele não ficou choramingando, não é? Porque Jesus apareceu para ele e pegou ele no pulo. Ele não se justifica e nem reclama, ao contrário, ele se rende e se dirige a Jesus e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Isto é, daqui para frente, eu estou mudando. Tá certo? E ele foi o campeão, não é? Da divulgação do Evangelho de Jesus na sua época. Então, é preciso que a gente tenha também esse cuidado de não nos arrogarmos a posição de acharmos que somos melhores.
que estamos melhores. Nós podemos até dizer que estamos mais esclarecidos, mas entre esclarecidos e evangelizados há uma grande distância, que é o fazer. Otacílio, nesse contexto de Jesus, comente, abre aspas, respeitar pai e mãe. E quando Jesus disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus foi o exemplo do respeito aos pais. Né? A gente, quando lê as histórias que a gente tem de Jesus, a gente vê que Jesus foi o filho amoroso de Maria de Nazaré e foi o filho dedicado a José, trabalhando com ele, aprendendo humildemente. Olha, o diretor espiritual do nosso planeta, encarnado como Jesus, como filho de José, aprende com ele a carpintaria, trabalhando junto com ele, humildemente. Então, Jesus honra pai e mãe. Mas ele mostra que essa relação transitória material não é mais importante do que o amor universal. Quando ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, Jesus não está se contradizendo. Ele está só mostrando o nosso comportamento transitório de momento e, ao mesmo tempo, nos jogando numa posição de grandiosidade quando a gente compreende que nós todos somos a família universal que devemos ser. Não há contradição. Obrigada, Otacílio. É muito bom a gente pegar essas dúvidas, né, ou essas pequenas divergências aparentes e aprofundar. A beleza do Espiritismo é exatamente isso. Eu estava lendo uma obra de Leon Denis, onde ele fala que a gente lê muito rapidamente, lê muita coisa, então que a gente leia menos, se aprofunde mais naquilo que a gente está lendo, para a gente poder até comentar. E eu acho que é hoje o que a gente está fazendo aqui nesse momento. As perguntas acabaram, né? As sugestões acabaram, e eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela presença. Nós só queremos pedir que vocês deixem os seus likes ali, coloque o dedinho ali, né, positivo, porque o YouTube, quando ele percebe que muitas pessoas gostaram, muitas pessoas acionaram, ele joga o vídeo com mais facilidade, né, para que outras pessoas possam ver também. Então, nós queremos agradecer a todos vocês, a todos os trabalhadores, a todos os amigos e colaboradores da casa, por mais esse ano de trabalho. O centro está fechado, mas as tarefas permanecem, das lives, dos estudos, da evangelização, do atendimento fraterno. Então, é com muita gratidão que nós estamos realizando o trabalho dessa noite. E eu quero desejar a todos vocês uma semana de muita paz, de muito amor, que a gente possa refletir nas lições de Jesus, para que a gente possa dar um rumo mais correto nas nossas escolhas, na nossa vida. Eu quero convidá-los para dia 13, próximo agora, que é a próxima terça-feira, nós vamos receber Nazil Canarim Júnior. Ele vai falar sobre o céu e o inferno. Então, é um tema que vai realmente suscitar bastante compreensão para nós. E eu quero, Otacílio, te agradecer mais uma vez. Muito obrigada, que Jesus continue te abençoando,
Que os espíritos bondosos te inspirem sempre, para que você possa fazer reuniões dessa maneira conosco, de forma simples, mas explicando, detalhando. Muito obrigada, irmão querido. E agora eu quero passar a palavra para você, para suas considerações finais e para que você faça para nós a prece de encerramento, para nós darmos, né, por finalizada a tarefa da nossa noite. Olha, Maria Amélia, eu que tenho que agradecer, porque estar junto com vocês é um presente para mim. Eu gosto muito da casa de vocês, desse trabalho que vocês realizam, que eu conheço desde muito tempo, e sei da dedicação que vocês têm e se esforçam para transformar essa casa numa casa de bênçãos e de luzes. E estar junto com vocês, para mim, é um prêmio, um benefício. E eu que agradeço profundamente pelo carinho de todos vocês. Sei o tanto de coisa boa que vocês vibram por mim, vibraram pela Cleusa e continuam vibrando por ela, que a gente sabe que ela está muito bem no mundo espiritual, e essa relação de sentimento que a gente tem, todos nós, não é uma relação de sentimento humano, é espiritual. Nós somos uma família espiritual, vamos continuar por muitos e muitos séculos, trabalhando junto, fazendo as coisas que a gente aprende a fazer, cooperando uns com os outros, porque essa é a melhor relação, é a relação de amizade, como Jesus bem coloca nessa lição. Que sejamos sempre bons amigos, que nós possamos sempre trocar figurinhas, experiências, porque eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, porque é assim mesmo, a vida, todos nós somos elos de uma corrente da fraternidade universal. Com elos de corrente, a gente tem um lado que a gente é puxado e o outro lado que a gente puxa. Essa corrente está fazendo um esforço. Então, a gente puxa de um lado e é puxado do outro. A gente tem duas mãos, uma dá, outra recebe. E é isso que faz a gente entender o significado da verdadeira felicidade. Então, esses ensinamentos de Jesus são ensinamentos práticos, reais. Eles confortam o nosso coração, enriquecem a nossa vida e faz a gente entender que a felicidade é coletiva. Enquanto a gente pensar na felicidade particular, a gente será infeliz. Quando a gente pensar na felicidade de todos e trabalharmos por ela, todos seremos felizes. Então, eu que agradeço. Então, vamos buscar com os nossos pensamentos as forças superiores da vida que emanam de Deus e que chegam até nós nesse planetinha tão lindo do sistema solar, através desse querido mestre, amigo, Jesus, que nos tomou como responsabilidades dele para o nosso progresso espiritual, e agradecer por tudo de bom que temos recebido, pela oportunidade maravilhosa de fazermos bons amigos, pela oportunidade tão gratificante de podermos ser úteis, de podermos ajudar, de podermos saber ser ajudados, de podermos formar uma família de verdadeiros irmãos e amigos. Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. E gostaríamos imensamente, Senhor, que todos os pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos na Terra
pudéssemos sentir assim. Sabemos que isso ainda não é real, que existem muitos de nossos irmãos na indiferença, no desengano, nos equívocos da vida, tomando a vida material como a mais importante, sem compreender o significado da realidade espiritual ainda. Muitos que certamente não te conhecem ou se fazem não conhecer por interesses imediatistas, por desgostos, por se sentirem feridos. Que todos possam, Senhor Jesus, receber o teu carinho, a tua amizade, a tua presença, para que nós possamos, de fato, sermos dignos de nos considerarmos uma família fraterna, transformando o nosso mundo de provas e expiações num mundo de regeneração. Abençoe-nos sempre, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite.